Fórum Mídias de hoje, 31 de março de 2025. A Folha parece que vem chegando à época do golpe de 64, ela fica mais assanhada ainda. E aí, neste final de semana, abriu as páginas novamente, não apenas as páginas, mas também câmeras e microfones para o inelegível réu Jair Bolsonaro dar sua versão fantasiosa dos fatos. E a Folha vem servindo já há um bom tempo de house organ do bolsonarismo. Só as manchetinhas: prisão, Tarcísio e golpe. Assista a íntegra da entrevista de Bolsonaro à Folha. Prisão é o fim da minha vida, estou com 70 anos, diz Bolsonaro. Golpe não tem Constituição, foi descartado logo de cara, diz Bolsonaro. Inelegível ex-presidente diz que registrará a candidatura no TSE em 2026 e rejeita paralelo com 2018. Não me compara com o Lula, não, por favor. Realmente, comparar ele com o Lula, ele tem que pedir, por favor, para não fazerem isso, porque fica difícil. Né? Fica difícil. Mas parece que a Folha, como eu estava dizendo, está saudosa da época. Olha só, há pouco tempo nós comentamos aqui o lançamento de um livro, A Serviço da Repressão. O livro destrincha o papel do Grupo Folha na ditadura. O livro se chama A Serviço da Repressão, Grupo Folha e Violações de Direitos na Ditadura. A obra mostra o apoio do Grupo Folha ao regime e à repressão, a participação de militares e policiais na estrutura da empresa. Não era apenas um apoio. Dentro da Folha operavam policiais. A participação de militares e policiais na estrutura da empresa, como trabalhadores foram presos, perseguidos ou demitidos ilegalmente. Uma das formas de colaboração era fornecer veículos, como caminhões de distribuição do jornal, para o uso dos agentes da ditadura. Um desses empréstimos, uma ação orquestrada pelos militares, resultou na morte de 3 militantes da Ação Libertadora Nacional. Portanto, a Folha não era apenas uma apoiadora, ela tinha as mãos sujas de sangue da ditadura dentro da Folha. Dentro da Folha. E ela, até hoje, continua fiel aos seus ideais. Já chegou uma época de tentar chamar a ditadura de ditabranda, assim como hoje em dia tenta ver um Bolsonaro brando, um Bolsonaro light. Ontem, o Hélio Gaspari deu uma ironizada nesse novo perfil, não apenas da Folha, mas da imprensa em geral. O Bolsonaro réu trouxe de volta o estilo do cercadinho. Isso é porque naquele dia em que ele se escondeu no Senado, no segundo dia do julgamento que o tornou réu, ele se escondeu lá no Senado com medo de já ser grampeado pelo Alexandre de Moraes. Como não houve a ordem de prisão, ele saiu lá do Senado e o que aconteceu foi um episódio muito parecido com o do cercadinho. Botaram o microfone ali e ficavam fazendo aquelas perguntas de sempre e ele deitando falação, né? Falando aquelas abobrinhas e mentiras dele. O Antônio Prata, ontem, também na Folha, o escritor, colunista da Folha, fez um comentário na sua coluna muito bom, que tem esse trecho aqui. Este réu, então, de passado ilibado, dá uma entrevista coletiva logo depois de o STF acolher as denúncias. Quais são as perguntas da imprensa?
Por que o senhor veio ontem ao STF e hoje não? Presidente, o que o senhor achou do voto do ministro Fux? O senhor tem mágoa do Mauro Cid? O senhor pretende acompanhar pessoalmente o mérito do processo? O que falta, então, para o senhor ter esse amplo direito de defesa? Em relação a Carla Zambelli, como o senhor se posiciona? Veja bem, o camarada acabou de ser acusado, se transformou em réu por tentar um golpe de Estado onde estava previsto, inclusive, o assassinato do presidente e do vice eleitos e do presidente do TSE, e as pessoas ficam perguntando abobrinhas. O que ele achou do voto do ministro? Veja bem, um réu comentando o voto do ministro. O que ele achou? Aí o Antônio Prata fala, é como se Jack, o estripador, desse uma entrevista coletiva e perguntasse a ele quais as melhores facas para desmembrar cadáveres. Senhor Jack, o senhor prefere Tramontina, o Kit Polishop, Barbecue Master ou as artesanais, como as Zakharov? Não fosse a aparição maravilhosa daquele trompetista tocando a marcha fúnebre, e a impressão era de que toda essa tragédia iria acabar em pizza ou em leite condensado. Cruzo os dedos para que as leis de Chopin sejam respeitados. Aí foi o trompetista que não deixou que aquilo se transformasse. Ele ficou lá enquanto o Bolsonaro estava falando, dando suas declarações, ele mandava lá a marcha fúnebre que ficou ao fundo o tempo inteiro, incomodando o Bolsonaro. Chegou a tentar, no início, falar vamos esperar para ver se para, mandou gente lá para ver se ele parava, e ele não parou. O trompetista, o Fabiano Leitão, que ele subiu a rampa na posse de Lula, já foi preso. Ele estava lá nesse dia, né, e atrapalhou o banquete da imprensa com o Bolsonaro, relembrando os tempos de cercadinho. Eu fiz aqui uma coisa, eu fiz uma busca no Google e marquei o período de 7 de abril, o dia que o Lula foi preso, até o dia 8 de novembro de 2019, quando ele foi solto. Fiz essa pesquisa para vocês verem a cobertura que a mídia dava ao presidente Lula. Mesmo ele tendo recebido, quem não se lembra, ele recebeu o prêmio Nobel lá na Polícia Federal. Havia manifestações, várias pessoas do mundo. Ele já recebeu o presidente do governo da Espanha lá na Polícia Federal, né, Melo? Pedro Sánchez já foi o visitar na cadeia, e isso não era destaque, né? Não, e olha, eu estou passando aqui o Google desses dias, olha, você não vê aqui, estou vendo o Poder 360 e um Globoplay, jornal, mas olha só, não tem nada, cadê a Folha? Olha, Agência Brasil, página 2. Aí, Instagram, YouTube, TSE, YouTube, uma folha, ficha do candidato, que o Lula era candidato em agosto, mais nada. Facebook, nada. Não tem o Globo, Brasil de Fato, uma Veja, partidários do ex-presidente celebram o Ano Novo. É o País, algo da Espanha. Não tem Globo, não tem Estadão, não tem Estadão. Não tem Estadão. Aí, Dutch Welle, governo, Partido dos Trabalhadores. Comparem com a cobertura que fazem do Bolsonaro hoje, onde ele não tem um dia em que ele não esteja na mídia. Olha aí. 5 páginas do Google e nada. E nada. É impressionante. Impressionante. Aqui,
Tem até um Fala Rovai, que o Rovai fez. A Folha chegou a abrir espaço para o Bolsonaro escrever um artigo de opinião. Aceitem a democracia. E o Rovai fez que é o diretor da Fórum, chegou a fazer um editorial sobre isso, que o artigo de Bolsonaro na Folha é um escárnio à democracia. Mas eles não... A Folha não tem problema de escárnio à democracia, porque a Folha não é democrática. Aqui eles abriram mais uma vez esse espaço para o Bolsonaro se vitimizar, dizer que a prisão é o fim da minha vida. Eu estou com 70 anos. Bom, todo mundo sabe que o presidente Lula foi preso de modo ilegal aos 72 anos. E ele não desistiu de lutar porque ele era inocente. O Bolsonaro diz que é o fim da vida dele porque ele sabe que ele vai apodrecer na cadeia, porque vai começar a ser julgado pelos crimes dele. Não é? Mas aí tem gente que fica com pena dele, não é? Coitado do Bolsonaro, não é? Vamos ver, lembrar. Muita gente morrendo mesmo, gente. Por favor. Vamos ficar chorando até quando? Pelo amor de Deus. Por favor, alguém possa estar aí me ajudar, porque eu não tô conseguindo. Me ajuda, eu consegui um leito pro meu pai. Não é competência nossa levar letra disso, nós vamos levar o sujeito lá. Vamos ficar chorando até quando? Pois é, vão ficar chorando até quando? Até quando? É impressionante tentar vestir o Bolsonaro de coitadinho, a pessoa que na Covid não tinha pena de ninguém, as pessoas sofrendo, não é? E aqui, para que eles tentam, né? Eles tentam nos fazer esquecer, e o nosso papel aqui é lembrar. Eles tentam nos fazer esquecer, e o nosso papel é lembrar. Ele atrasou a compra de vacina, ele nos entregou a quarta maior inflação do mundo, cortou 95% dos recursos para habitação, cortou 45% dos recursos para tratamento de câncer, cortou 60% dos recursos de farmácia popular, o salário mínimo ficou sem aumento real por 4 anos, recolocou o Brasil no mapa da fome. Este é o Bolsonaro. Agora vamos ver aqui essa charge do Duque, se quando ele estiver na cadeia, eles vão continuar com o cercadinho, mandando os microfones lá para ele continuar falando o que quer da realidade segundo Bolsonaro. Nós aqui não vamos deixar. Nós vamos seguir denunciando e lembrando aquilo que eles tentam apagar, a história que eles tentam passar pano. Não foi uma ditabranda, foi uma ditadura que torturou, matou e desapareceu. Assim como o Bolsonaro não é um coitadinho, é um criminoso que já está respondendo aos primeiros crimes e tem muitos outros a responder. E não apenas ele, toda a quadrilha dele que tentou um golpe contra o Brasil. Eles tentam nos fazer esquecer, mas nós estamos aqui para lembrar. Era isto o Fórum Mídias de hoje. Muito bom, Melo. É isso. Estamos aqui, ainda estamos aqui. Vamos sempre lembrar. É sempre importantíssima essa lembrança que o Melo traz dos crimes do Bolsonaro na pandemia, né? Porque ele está no banco dos réus, vai ser julgado por tentativa de golpe de Estado, mas os crimes que ele cometeu na pandemia, que são crimes contra a humanidade, inclusive, né? O relatório da CPI da pandemia o indiciou por crimes contra a humanidade. São gravíssimos.
e esperamos que o povo, que a população não esqueça, né, que um dia o Bolsonaro responda também por esses crimes que foram gravíssimos e que se somam a tantos outros, né? Muito bom. Mais um Fórum Mídias, Melo. Valeu, gente. Melo, muito bom. Valeu, Obrigada obrigado. por esse Fórum Mídias de hoje para nós. Até amanhã com outro Fórum Mídias. Com certeza. Até amanhã.